eu sou Carol Ferreira, esse é o videocast Metanoicas e você pode acompanhar nosso conteúdo todo pelo YouTube e também pelas principais plataformas de áudio. Se você gostar do conteúdo, segue o canal, clica no sininho para não perder nada e interaja comigo, mande comentários. Quanto mais você interagir, mais eu vou saber temas que eu posso trazer aqui e que pode ajudar a gente numa conversa legal a se entender melhor, que esse é o objetivo aqui. Bom, esse é o nosso episódio número 1. A gente teve o episódio número 0, que o tema foi Quem Cuida de Quem Cuida. E como eu prometi para vocês, esse episódio é para falar sobre o termo metanoia, que é o termo que inspirou o nome do videocast Metanoicas. E para falar sobre esse tema, eu tenho uma convidada muito especial, uma pessoa que eu pensei desde o começo em trazer para falar sobre esse assunto. Ela é psicóloga clínica, sexóloga, conferencista, palestrante e há muito tempo vem ajudando as pessoas na busca por autoconhecimento, seja em consultórios, seja em escolas, em organizações, em programas de TV, na web, redes sociais. Vocês podem achar ela em diversos canais. Eu estou falando da Márcia Ticchi. Márcia, obrigada por ter vindo, bem-vinda. Obrigada por ter aceitado o convite. Prazer de falar de um tema que para mim é muito caro, a honra de ser o número 1, então, muito obrigada. Eu pensei desde o começo, né, por ser jornalista e ver você em várias entrevistas, a gente, né, você acaba sendo fonte nossa em diversas reportagens, né, sobre assuntos ligados à psicologia, e quando eu estava montando o videocast, pensando nas pautas, eu pensei, eu acho que a Márcia ia dar muito certo nessa conversa. Obrigada, querida. Obrigada, eu. E eu queria começar com a principal pergunta para a gente começar esse papo mesmo, que é o que é metanoia, como que a psicologia define esse processo? Na verdade, a gente poderia falar que a pessoa mais saudável emocionalmente tinha que estar em constante metanoia, quer dizer, em mudanças constantes para ter uma adaptação não ao mundo externo, mas aos seus desejos, às suas necessidades, porque nós, queiramos ou não, nós lutamos contra isso, nós temos a consciência, nós ainda seguimos muitos padrões. E, às vezes, esses padrões nos aprisionam e a gente nem percebe. Então, quanto mais a gente se permitir uma mudança de hábito, uma mudança de bem-querer, uma mudança de crenças, a gente está evoluindo como pessoa. Eu sempre digo, viu, Carol, que antigamente era assim. Você vai dançar, aprender piano, então vai estudar até se tornar uma pianista. Falando isso até para as mães, sabe? Que eu acho muito importante. São coisas que eu vejo no consultório. Agora, a criança um dia quer aprender piano, no outro violão, no outro quer dançar balé, no outro quer jogar futebol. Esta criança vai evoluir muito melhor do que aquela que aprende piano durante 10 anos, porque começou, tem que terminar. Então, você vê que, historicamente, tinha um engessamento, um impedimento para as mudanças. E eu achei muito legal quando você pegou esse mote, esse lado da questão, porque hoje que nós vivemos um mundo muito louco, que o bem e o mal, a paz e a guerra, elas estão se conversando. E nós temos que nos adaptar, entender o que está acontecendo. Isso tudo exige uma mudança interna constante. O que você falou é perfeito, porque assim, a gente vive num momento muito difícil da humanidade, de cada vez mais intolerância, de cada vez mais rigidez, de não aceitar o novo, de não aceitar o diferente. Exatamente. Se você pensa, então, assim, é uma diluição da democracia, a gente entra, né, nessa questão social, vira política, porque a vida é política, a vida é social, mas a gente você não trouxe vive uma isolado, né? Uma palavra-chave. A metanoia é a antítese da rigidez. Exato. E a rigidez mata. A rigidez traz dor, traz sofrimento. Olha, eu sempre uso um exemplo que eu aprendi na faculdade e ficou. Se um bêbado é atropelado, o carro bate nele, bum, 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 caiu, não aconteceu nada. Agora, uma pessoa consciente como nós, que estamos tensos para atravessar a avenida, o carro pega, a gente está tão rígido que na hora que cai, quebra o fêmur, quebra a perna e podia ter coisa pior acontecendo. Então, até assim, um exemplinho muito banal e básico de quanto ser um pouco maleável justifica
e melhora a qualidade de vida. Porque eu já tive relações, né, de amizade, de pessoas que eu convivi, de falar isso, de tipo, olha, não que eu seja perfeita, que eu não tenha medo da mudança, porque eu tô até falando para você como a gente se torna muitas vezes presunçosas de, eu sou uma mulher forte, eu sou uma mulher independente, eu sou uma mulher livre, então eu sou muito bem resolvida. E a mudança, às vezes, ela amedronta e assusta qualquer um. Muito, muito. Porque é muito difícil você mudar. E o nosso cérebro, o nosso comportamento, às vezes faz a gente ficar num sofrimento que a gente se adaptou. É muito complicado isso. E aí, em momentos graves como o que a gente vive, radicais como o que a gente vive, de que as pessoas preferem sofrer absurdos para não arriscar. Na vida, para não arriscar e para não aceitar o novo. Também. Você sabe que em casais tem um discurso isso. antigo ainda muito recorrente. Ela não é como era quando eu casei, ou ele não era como era quando nós nos conhecemos. Graças a Deus que não somos mais os mesmos. Elis Regina cantava, né? Como os nossos pais, somos os mesmos que os nossos pais. Isso. Essa música é lindíssima. É lindíssima. É uma reflexão. É uma reflexão, mas você percebe que ela reforça a não mudança. Eu vou repetir o padrão. E é uma realidade de como a gente vê, se a gente for pensar na história, não só na psicologia, mas na história social, como as mudanças elas acontecem a passos muito lentos. A gente precisa, muitas vezes, ter leis, políticas que mudem para depois as mentalidades mudarem. As mentalidades são as mais difíceis de mudar. Se a gente for pensar, mudou-se agora uma lei de que a mulher não precisa mais do aval do marido para não usar um contraceptivo ou usar. Então, assim, às vezes as leis precisam mudar primeiro, algumas políticas precisam mudar primeiro, porque as mentalidades não mudam, mas elas mesmo demoram com mais. A lei, racionalmente, nós podemos falar da mudança. Sim. Mas, intimamente, podemos não aproveitar dessa mudança. Exato, porque a gente ainda está engessado num modelo que a gente foi ensinado a ser. Então, mas o que me deixa confortável nisso tudo é que a metanoia, a mudança, se tem uma coisa que eu acho que eu aprendi, das poucas que eu aprendi até agora, é que ela acontece a gente querendo ou não. Então, mesmo quando há agressividade, seja agressividade nossa mesmo, com a gente mesmo, de um processo que a gente não quer aceitar, ou seja, nossa agressividade com o mundo, é porque a mudança já aconteceu. E você não suporta o modelo antigo. Recuo. Não vai ter recuo nas lutas que foram conquistadas, nas igualdades. Quanto mais pessoas conscientes, mais essas mudanças vão acontecer. E aí, a nossa gritaria interna, seja num processo íntimo, ou seja num processo social, já é o resultado do que você não aceitou, mas que já aconteceu, né? Você usou a palavra agressividade, que é bem assim, né? Mas eu gostaria de fazer só uma mudança nos dias de hoje, como a gente trabalha essas mudanças, sabe, Carol? Nós aprendemos que era duro, é o fórceps, é o nascimento a fórceps, a mudança. Mas hoje a gente tem um discurso que está ganhando espaço muito grande, que é o da comunicação não violenta. Hoje é muito importante, falar disso. É muito importante. E entender que qualquer mudança, por mais dolorosa que ela seja, em qualquer sentido, ela tem condição de ter amorosidade dentro. Com certeza. Começa pelo amor próprio. Pelo amor próprio. E na mudança, trazer quem está nas tuas circunstâncias para entenderem aquela nova mulher, aquele novo momento, porque aí a rede de apoio fica muito grande e a mudança fica menos dolorida. Eu concordo plenamente. Sabe, Carol, eu psicóloga há quase 40 anos, e eu escutava assim, para melhorar eu tenho que sofrer primeiro. Como hoje isso mudou. Não precisa ser com sofrimento, tem que ser com entendimento e com amorosidade. Eu gosto muito dessa palavra, talvez eu repita muito. São 3, 4. Amorosidade, gozo, desejo e prazer. Quando eu falo gozo, desejo e prazer, vocês vão achar que eu estou falando de sexo. Essas palavras estão na Bíblia. E nós temos... E sexo também, né? E nós temos o direito de ter prazer, de gozar. Por isso que a amorosidade tem que estar incluída.
Se não é assim, é sofrer, sabe? Viver é sofrer, mudar é E sofrer. o sofrer também, Márcia, desculpa te cortar, mas assim, e o sofrer, ele também tem que ser aceito como um processo da vida, né? Com amorosidade, Com faz amorosidade, porque a parte. partir do momento que você entende, estou sofrendo, não estou bem, e isso faz parte do processo, largar o controle de que, Exatamente. tipo, faz parte eu sofrer como faz parte eu ser feliz, e isso me constrói como pessoa, talvez eu Perfeito. não vá ser tão feliz depois se eu não tivesse passado por esse E é tão processo. importante. Não é romantizar o sofrimento. Ah, você está sofrendo? Poxa, é triste, é pesado. Se tem pessoas que podem te apoiar, são várias situações que a gente inimagináveis de pessoas sofrendo no mundo, ainda mais hoje em dia que, né, não Tem dá nem para calcular, a sofrimentos gente que não pode calcular. a gente não pode nem calcular. A gente está falando de processos psicológicos, de dores comuns a todos Exatamente. nós. E então é o aceitar e a questão da transformação pelo amor. Exatamente. Porque a gente um pode caminho. revolucionar Se você também pelo entender, é um amor. caminho simples. É. Dói, eu aceito e eu uso isso para minha mudança. É perfeito. Sabe, o Avicena, E não é fácil. o Avicena, que não é médico, curandeiro, de antes de Cristo, foi um precursor da psicossomática. Ele falava que a palavra que não sai pela boca, a lágrima que não sai pelos olhos se transformam num sintoma. Então, é falar, é chorar, entender, acolher e transformar. Porque na hora que eu transformo, é o auto-amor, é o autocuidado. Sabe? Nós temos que ter, você colocou bem, não é romantizar, mas é sair daquele viés fatalista com o qual nós fomos criados. Gente, nós somos herdeiros dos portugueses. A música famosa é o fado. É um choro sem fim da perda. Quando a gente perde, a gente abre espaço para o ganho. E nós temos uma cultura de valorizar muito mais as perdas do que os ganhos. E qualquer mudança vai trazer um ganho. Sabe, nós não estamos falando da guerra, você colocou muito bem. São questões psicológicas, questões que eu posso trabalhar dentro de mim. Sabe? Eu acho que a gente pode até colocar assim, a gente vive problemas muito graves hoje em dia, mas mesmo se a gente não tivesse esses problemas, a humanidade também sofreria. Exatamente. Sofreria por amor, sofreria por doenças, sofreria Medo. por amizade, sofreria por medo, sofreria por perda. A gente sempre vai ter essas questões. E aí, com tudo que a gente vive no exterior, se a gente não aceita esse processo interior, fica muito mais difícil e a gente corre o risco de se tornar violento, se tornar agressivo, porque a gente não aceita o processo nem na gente. E você muito sabe, difícil. eu falei de doenças psicossomáticas, não sei se você sabe o que é. São aquelas doenças que existem no corpo, mas que elas foram causadas por algum conflito emocional. Quando eu comecei a trabalhar com isso, era uma raridade, é uma psicóloga querendo dar uma de médico, louca. Mas hoje, quem não foi no médico, o médico falou, isso pode ser emocional, vai para terapia, ou é emocional. Hoje a gente sabe que a grande maioria das doenças são psicossomáticas. Então, é muito importante a gente ter essa noção de que a cura está em mim, ou a não doença. Um exemplo simples. O oposto de medo é coragem. Nossa, eu tenho que ser corajosa, né? Você mesmo falou isso lá no início. Não, o oposto de medo é o não medo. Porque a coragem também é uma agressão. Eu tenho que me superar na coragem. Não, eu não tenho que ter medo. Eu tenho que enfrentar, eu tenho que ir, eu tenho que caminhar. Pode ser, no sentido de você falar assim, que tipo, a coragem às vezes é vista como uma coisa muito firme. Firme, imposta. E que às vezes você pode simplesmente só não se paralisar. Não se paralisar como medo, exatamente. Porque na hora que você fala medo, coragem, você exige de você um gesto violento para romper a barreira. Só que se você analisar o medo e perceber que aquele medo ele pode ser dissipado com uma ação tua, com um movimento seu, com um pedido de ajuda. Pedido de ajuda é uma coisa tão importante, porque nessa questão, principalmente falando das mulheres, sabe, Carol, eu posso falar tranquila, sabe? Às vezes eu sou meio antiga, mas sou testemunha ocular da história. Quando eu fiquei grávida da minha primeira filha, eu não podia ir para a praia,
porque era indecente a barriga. Que loucura. Aí, no mesmo momento, a Leila Diniz... E isso faz quanto tempo? Faz muito tempo. Não faz, não. Eu acho que, assim, não, foi na minha vida. Coisas, foi na minha vida. Naquele momento, a Leila Diniz apareceu com a barriga de fora. Foi violento. Ela enfrentou a violência e todas nós ganhamos. Sabe? É perfeito o que você falou. Esse programa, claro, que é voltado para homens também, assistir. Homens, por favor, assistam. Ah, querida. Porque são processos que vocês também podem passar. Mas eu foquei nas mulheres porque eu acho, primeiro, além de eu me identificar com o feminino, ser feminista, pensar nas nossas questões, eu penso nessa questão da ajuda muito que a gente, apesar de ainda ter muita rivalidade em algumas relações, a gente ainda não se livrou disso, volta e meia, até mulheres que a gente gosta vão inconscientemente agir dessa maneira, mas com o tempo eu fui pensando que toda vez que eu estava no fundo do poço, quem me estendeu a mão foi outra mulher. Quando você está doente, quando você está triste, quando você não consegue levantar da cama, quando você precisa de um sorriso, quando você precisa... Invariavelmente, lógico que há exceções em tudo, mas geralmente é outra mulher que entende a dor da outra e a apoia. E a natureza cuidadora da mulher. Eu só queria fazer uma parte que foi muito importante que você trouxe a questão dos homens. Eu trabalho há quase 40 anos e eu consegui acompanhar muitas mudanças. Então, se eu ia dar uma palestra numa empresa, para as mulheres era uma palestra, para os homens era outra. Hoje é a mesma palestra. Resgate a tua sensibilidade, resgate o teu sentimento, porque os homens também estão sofrendo, porque nós, mulheres, tivemos muitas proibições, historicamente falando, mas os homens tiveram muitas obrigações, que também pesavam muito, e eles não podiam fugir delas, porque senão eles seriam fracos. Porque o machismo pesa para todos. Exatamente. Né? Hoje... O homem Embora saudável... pese mais pra gente, mas pesa. Pesa. O homem saudável é o que se permite ser fraco e pedir ajuda para uma mulher, a mulher para o homem. Essa troca. A guerra dos sexos foi nos anos 60 do século passado. Acabou. Hoje é o apoio mútuo. A gente fala de guerra e paz, estamos vendo esse momento horrível de duas guerras monstruosas, né? Mas... Guerra entre os sexos é guerra. Não, tem que ter união. Tem que ter união. Estamos falando para as mulheres, e eu falo isso, Carol, com uma segunda intenção. Eu atendo casais. E eu vejo os casais jovens reproduzirem a guerra dos sexos dentro do casamento. Quem tem razão, quem está certo, quem manda, quem não manda. Não. Isso não pode existir mais nas relações entre homens e mulheres, que potencializa nos casais, nos namoros. Sabe? É muito sério isso que eu estou vendo. Aí você pode falar, nossa, Márcia, está todo mundo tão... Mas na minha prática, que é para onde afunila... Mas aí está esse processo exatamente da gente falar de aceitação de mudanças. Exatamente. De aceitação de que a mulher hoje é outra mulher... E o homem é um novo homem. E o tem homem que ser. É um novo, ou que precisa entender que precisa ser um novo homem, de onde ele ainda está errando, ele poder compreender, entender. É um processo mesmo. Eu queria voltar aqui para falar da metanoia. Não, muito, imagina, né? Eu adoro porque a gente vai... E a ideia é essa. A gente tem algumas perguntas só como guia mesmo, mas eu gosto que essa conversa flua dessa maneira mesmo. Quando eu escolhi esse nome Metanoicas, né, porque eu fui estudar o tema e fui ver que falava dessa questão de ser uma transição, momentos da vida, que a gente começa a ter transições e começa a coisas que eram importantes deixam de ser, valores que a gente tinha deixam de ser, coisas que eram importantes mudam também e que geralmente acontecem na minha idade. Eu até brinquei na última entrevista que a gente estava falando do quem cuida de quem cuida, que porque eu perguntei para elas, ela já era uma metanoica também, e eu falei que eu sinto que essa meia-idade, eu tenho 40. Então, a gente pode considerar a meia-idade se a gente vive até mais ou menos uns 80. Ah, por favor, sim. Mas sei. Eu também gosto de ser otimista. Mas eu acho que é uma fase que a gente consegue, essa fase dos 40, 50, às vezes até um pouco antes,
poder olhar no topo de uma montanha mesmo, eu dei esse exemplo, porque a gente consegue olhar para alguma história já sólida que a gente construiu na vida adulta jovem, na adolescência, na infância, e ver resultados dessas escolhas. E aí cria esse conflito da gente pensar assim, o que serviu para mim? O que funcionou? O que me fez feliz? Tá valendo a pena? E começa essa transição. Então, talvez possa acontecer mais na minha idade, mas isso pode acontecer em outras fases da vida, de acordo com a experiência de cada um, né, Márcia? Com certeza, com certeza. A gente não pode colocar a idade, porque cada pessoa tem uma história de vida. Toda vida é uma biografia. E nessa biografia tem os acontecimentos. Eu nunca me esqueço, não vou lembrar que guerra era aquela. No meu vestibular, caiu sobre velhice, era alguma coisa sobre velhice, gente, 40 anos a gente fazia... E naquela semana, a revista Veja tinha trazido aquelas crianças, não me lembro que país que estava em guerra, que eram crianças desnutridas, todas enrugadinhas, igual velhinhos. Aquelas crianças eram mais velhas que eu, porque elas de tanta vivência. E eu me lembro que eu fui por aí lá na minha redação de vestibular. Mas eu acho que ter a atenção para a necessidade da mudança. Eu tenho um pouco de medo de rotular fases, épocas, situações, porque algumas das mulheres ou das pessoas que estão assistindo podem falar, não, eu já tenho 40 e não aconteceu nada, eu tenho 70 e não aconteceu nada. Eu continuo a mesma. Continua a mesma, sabe? Então, é muito perigoso. Talvez aí seja o momento da mudança, essa percepção. Para você... eu faço essa pergunta sempre no começo, mas hoje eu queria primeiro explicar o termo. Para você, quando que você acha que você se tornou metanoica? Você já se tornou, passou por esse processo? Como eu falei para você, me considero uma pessoa privilegiada. Eu sempre tive uma rede de apoio, assim, familiar, família, pai, mãe, marido, casei muito cedo. Foi quando eu me vi sozinha. Aí não tinha pai, não tinha marido, agora, Márcia, é com você. É com você. Né? Aí tinha uma família, e aí veio o medo. Foi quando eu entendi que o medo paralisava. Não pode paralisar. O medo tem que me criar novas possibilidades. E abrir o leque. Tanto é que, quando eu fiquei viúva, de vez em quando eu escutava assim, nossa, como você mudou. Aquilo me incomodava muito, porque, para mim, soava assim, você era assado e era de um jeito, virou de outro. Não, a vida me colocou numa situação em que eu tive que abrir o leque. Saí da zona de conforto e tive que abrir o leque. Tudo bem, eu era nova, eu tinha 50 e poucos, 52, 53 anos, uma fase que ainda era possível. Mas hoje eu te digo com tranquilidade, pode aos 70, aos 80, pode. E pode continuar acontecendo. Acontecendo. Né? Não é porque eu comecei uma mudança agora aos 40 que eu não vou continuar mudando. Não, e às vezes porque eu vou regredir. Eu acho que esse é o processo. Né? Essa dos 40, né? Exemplos que eu vejo no dia a dia. Uma CEO de uma empresa. Isso é muito... Aí você até falou, nossa, a pessoa já realizada conseguiu. Aí ela se apaixona. Aí ela quer ter filho. Aí ela faz uma mudança, que seria, entre aspas, uma regressão, pede demissão da empresa, vai virar dona de casa, mãe, mas ela vai se realizar. Então, as mudanças, elas não são uma escala para o sucesso. Elas são uma escala para a felicidade. E talvez seja uma escala para o sucesso porque o conceito de sucesso mudou. Exatamente. Talvez felicidade seja sucesso. Eu vejo, assim... eu vou dar um exemplo, assim, de... Eu sou jornalista há mais de 15 anos e sempre falando assim, Carol, vai para São Paulo, você tem currículo, você tem conteúdo, vai para São Paulo. E eu nunca quis trabalhar em São Paulo. E hoje em dia, muito menos. Eu iria para algum outro lugar de praia. Porque a praia é uma coisa que me reenergiza. Então, eu trabalharia no Rio, eu trabalharia em Salvador. Mas a gente vai criando raízes também. Exatamente. E com coisas que também são importantes para a minha vida. Que não é que eu esteja fechada para alguma mudança profissional.
Mas o meu sucesso não depende de uma carreira ambiciosa, de um lugar. Eu posso ter outros caminhos para chegar àquilo. E poder ter uma equipe que trabalhe bem, que as pessoas se gostem, que as pessoas trabalhem em espírito de união, que se apoiem, que a gente tenha um ambiente saudável. E eu poder ser uma chefe que, de repente, lidera isso, me traz muito mais prazer. Com certeza. Muito mais prazer profissional do que, de repente, eu estar numa redação gigantesca, num cargo mais alto, ganhando mais, mas completamente insalubre. Infeliz. Mas, infeliz. Carol, você está trazendo isso num momento muito importante, que o conceito de felicidade está muito ligado ao macro. E nós estamos falando de uma volta para o micro. Sabe? Você usou a palavra raízes. Eu sempre gosto de associar as minhas raízes árabes, né? Talvez o carvalho, as árvores, né? O cedro do Líbano. Estive no Líbano agora. Existe árvore frondosa sem boas raízes? Não tem como. Então, a gente tem que valorizar as raízes, sim. A minha geração foi uma geração que debandou de Santos. Nossa, você vai ficar em Santos? Era ficar pequeno. O que eu estou vendo agora? Todos voltando para Santos. E, às vezes, não tão realizados, às vezes resgatando as perdas. Não estamos fazendo apologia negativa de quem sai, mas tudo isso tem que ter peso na escolha do caminho que eu vou trilhar na minha vida, em todos os sentidos. Você falou do profissional, do familiar, do afetivo, sabe? Você sabe que sexo é cola, né? Cola né, é super bonder. Então, às vezes, é uma paixão louca. Isso são coisas do meu cotidiano que eu estou te trazendo, as grandes mudanças que eu vejo. E, às vezes, a paixão não evolui para uma relação de cumplicidade, de dependência, e você abandona as coisas que são caras para você. Isso é muito comum a gente pegar no consultório, porque pega a dor da perda, mas você tem que mostrar o que está sendo resgatado com aquele rompimento. Eu já passei por experiências assim, eu acho que serve para muitas mulheres mais novas, inclusive, e eu acho que para a vida toda, porque eu acho que quando a gente se apaixona, a gente não tem idade, a gente fica adolescente, a gente perde... E eu tive um processo assim, dessa questão da paixão, e... Porque são emoções que a gente não pensa. Não. Só que é só o tempo que vai dizer a tua afinidade, o que importa de estar ali do lado daquela pessoa, não se aquilo te acrescenta ou não. E aí eu ouvi da minha psicóloga falando isso e comecei a ver até questionar as minhas repetições em relacionamentos, né? Da minha intensidade, porque eu sou uma pessoa extremamente intensa. Ariana, me jogo nas coisas e... Responsável. Responsável. Me jogo. E tudo bem, eu continuo sendo assim. Isso é uma característica minha. Mas se tem uma coisa que eu fui observando de entender, é de tipo assim, de reconhecer que eu sou assim. Então, se eu reconheço que eu sou assim, eu falo, opa, eu sei que eu sou assim. Eu vou viver o que eu tenho que viver assim. Só que eu não vou decidir nada agora. Exatamente. Porque quando a gente está na euforia ou numa uma tristeza muito profunda, e nesses geralmente a intensidade mudanças, faz a gente perder a mão. Essa pausa, esse sinal amarelo, ele é muito importante. E a gente ou é verde ou é vermelho, ou vai de cabeça ou paralisa. O parar, acabei de falar, né, que na minha viuvez foi quando eu percebi que agora era eu comigo mesmo e eu tinha que traçar. E uma pessoa falou isso para mim, uma pessoa mais experiente: não decida nada agora. Você está no momento de transição. Espere as coisas assentarem, depois você faz as suas escolhas. E eu acho que só fiz boas escolhas depois disso. Claro que a gente fica eufórica para tomar decisões, mudar tudo. Não, calma. Eu sou assim, eu decido ontem. E acho que todo mundo tem que decidir também. E aí eu comecei a perceber. E foi exatamente o que eu vi. Você percebe isso? E eu comecei a perceber que eu sou assim. E você fala, opa, eu vou viver. E eu não vou deixar de ter essa minha essência. De repente, é uma característica que eu posso levar para o resto da vida. Mas entendendo que eu sou assim, como que eu posso
agir, escolher E de melhor. uma maneira construtiva. E também é importante falar disso, Carol, porque nós mulheres macro, não tínhamos poder de decisão, como temos hoje. E esse poder de decisão trouxe uma responsabilidade. Muitas vezes as mulheres entendem que decidir rápido, sabe aquela coisa do tiro certo? É ser forte, é ser firme, é ser dona de si, que era o padrão masculino que a gente via. O funcionamento da psique feminina é diferente. Homens e mulheres têm direitos e deveres iguais, mas maneiras de fazer totalmente diferentes. Eu acho que a gente tem que ser socialmente igual e ter o direito de ser humanamente diferente. Humanamente diferente, esse é o conceito, exatamente. Então, assim, o que a gente vê no dia a dia de consultório, as mulheres usam como modelo de força, de resultado, o padrão masculino, que os homens também estão querendo mudar. Os homens também querem ser mais afetivos. E talvez porque a forma, não sei, agora eu vou dar uma defendida na gente, assim, né? Porque eu passei por processos de machismo virando chefe, virando líder, como a maioria de nós sofre, eu acredito que a grande maioria. E muitas vezes você, às vezes, precisa se impor de uma maneira mais firme e mais masculina. Ou, às vezes, você tem essa energia, mesmo sendo mulher, e tá tudo bem, porque senão não vão te respeitar. E, às vezes, você vai compreendendo que... E, com o tempo, você vai compreendendo que, tipo assim... porque você vai ser julgada de qualquer maneira. Então, eu não preciso ser o que esperam. E aí, você vai contornando. Hoje, eu tenho, graças a Deus, uma equipe extremamente unida. E de pessoas que tiveram até... tiveram pouca flexibilidade naquele momento, hoje. Mas por quê? Porque eu consegui encontrar o meu caminho e a minha verdade para seguir. Exatamente. Claro que sendo firme nos momentos que eu precisava. Não, firmeza de decisão, é uma coisa, mas não seguindo nenhum modelo que de repente quisessem me impor. Autoritário, eu ia autocrático, sabe? Com certeza. Porque lá no começo, e tanto é que as doenças típicas masculinas, infartos, principalmente, os próprios acidentes vasculares, que atingiam a maioria de homens, teve um momento dessa virada da mulher em cargos de chefia, que as mulheres ficaram tão adoecidas quanto. Porque tudo que nós estamos falando, na verdade, é para o não adoecimento da alma. Falar de felicidade é estar plena de saúde na sua alma. Para você poder aceitar que a vida muda. E poder enfrentar. Porque você enfrenta com mais... com menos dor quando você é feliz. As dores naturais da vida, elas existem. Não vamos negar, a vida não é cor-de-rosa. O mundo da Xuxa, que era não sei de que cor, né? Acho que era rosa mesmo. Era rosa. Não existe mundo cor-de-rosa. Mas que bom, né? Mas eu tenho que estar plena de mim. Tem uma expressão idiomática francesa. Todo mundo fala inglês, né? Eu falo francês, desculpe. Não falo inglês, falamos até disso lá atrás. Rempli de soi-même, que eu acho lindo isso. Eu não saberia traduzir. É estar sempre preenchida de mim mesma. Eu sei qual é o meu potencial, não é a minha força. Porque se eu falar de força, sabe, a coisa do empoderamento, a força da mulher, não, é a potência da mulher. A mulher tem uma potência que o homem não tem. Mas ela não é menos, nem ele é mais, ou vice-versa. São diferentes na sua humanidade, como você colocou. E a mulher tem uma potência que leva em conta a intuição, uma percepção mais apurada emocionalmente, um olhar mais da beleza. O olhar da beleza é muito mais feminino. Não pode negar. O olhar do homem embrutecido, não, é da organização. E eles dois juntos funcionam muito bem. Uma equipe
com pessoas, com homens e mulheres, ela fica perfeita, ela fica completa. E hoje a gente tem diversas outras variações de homens, de mulheres, Mulheres, de trans, sexualidades. E a questão é que você pode exercer tudo isso com mais leveza e aceitando essa mudança, né? Eu tava falando, a gente estava falando dessa questão assim, porque é um processo que muitas vezes acontece em crise. É dolorido mudar muitas vezes. Mas você vê que, assim, é necessário, eu preciso disso. Olha, não está sendo fácil passar por essas mudanças, mas, assim, não tem outro caminho para seguir. Se eu não encarar o que está me fazendo doer para chegar num outro... O grande problema, Carol, é saber o que está doendo. Sabe? Fica meio anestesiada. Isso requer um exercício constante, por exemplo, assistindo esse tipo de videocast, podcast. De autoconhecimento, né? De autoconhecimento, de olhar para dentro. Porque olhar para o escurinho da alma não é fácil, não. Não é fácil. Porque você vê as suas fraquezas, suas fragilidades, e a gente nega isso. E isso não quer dizer que você não vai evoluir e depois errar na mesma situação e dar mais um passo e voltar, porque é um processo. Esse processo é do ir e vir e tem que durar a vida toda. Porque se não, se estiver pronto aos 40 anos, filha, deita e morre. Acabou. Para tudo, né? Em pra qualquer tudo, questão. Exatamente. Então, é um processo... a Marguerite Yourcenar, uma escritora francesa, ela, quando estava perto de morrer, ela já devia saber alguma doença, eu não me lembro, ela falou que ela estava no momento supremo da vida dela, em que ela era a criança, a adolescente, a mulher jovem, a mulher madura e a velha. Todas estavam dentro dela naquele momento. Eu acho essa fala tão bonita, lindo tão mesmo. bonita, porque é o momento da integração. O que eu quero dizer é que quanto mais a gente se permite se autoconhecer, isso, uma terapia ajuda? Claro que ajuda, mas às vezes não tem o recurso, mas assistindo programas como esse, lendo, observando a vida, se observando, você vai sociabilizando, tendo amigas. Conversando com as pessoas saindo de casa. Nas amigas, você vê aspectos teus que você não reconhece. Uma coisa das neuroses, muito comum em consultório. As primeiras sessões tem aquelas perguntinhas básicas, tal. E aí, você tem amigas? Eu não. Amigas são invejosas, as amigas... Já faço o diagnóstico. Essa mulher não tem espelho. Então, ela não se vê. Porque as outras mulheres são espelhos. Naquilo que eu critico em você, naquilo que eu elogio em você, eu vou trazendo para mim. Perfeito. Porque realmente, às vezes, é um espelho porque a gente se incomoda e se critica, que geralmente está na gente. Exatamente. Quando eu vejo uma mulher que acha que muitas pessoas têm inveja dela, por exemplo, geralmente é ela que está se incomodando e medindo o outro, ela não percebe. Exatamente. E é um processo muito difícil esse das mulheres mesmo, mas como é esse vínculo e entender as outras mulheres e se entender... E aí, a partir disso, não criticar e fortalecer esse laço, quando você deixa de criticar uma mulher, você deixa de criticar a si mesmo. Exatamente. Porque você deixa de fortalecer, de enfraquecer a escolha da outra. É onde vem o conceito da sororidade. Geralmente, quando você encontra mulheres, não iguais a você, mas com propósitos semelhantes aos teus. Porque aí o que une é o propósito. É o propósito, não é o ser feminina. Somos mulheres, somos... não, é o propósito de vida. E propósito de vida não tem a ver com sucesso, como a gente já falou, não tem a ver com trabalho, tem a ver com olhar para o mundo. Reconhecer as mesmas dores, os mesmos amores, as mesmas coisas que podem encantar. Exatamente. Um trabalho voluntário, às vezes, um trabalho voluntário. Hoje a gente faz muita apologia do voluntariado, porque... é uma maneira das mulheres se integrarem, até pelo momento que o mundo vive, em defesa de alguma causa, mas também de união. Sabe, falar de união. Há pouco tempo era assim, não, mulheres são inimigas de mulheres. Mulheres competem com mulheres. E isso está no nosso inconsciente ainda. Não, mulheres são e de desconfiar parceiras. Da outra, né? Desconfiar. Mulheres são parceiras. Mulheres são parceiras.
Aliás, a parceria, eu acho que seria a palavra da modernidade. Eu também acho. Em todos os pra tudo. sentidos. Eu também acho. Em relacionamentos entre homens e mulheres, Eu também entre gosto muito. objetivos, parceria. Eu Não acho que se parceria é perfeito mesmo. E você fala essa questão do voluntariado porque você trabalha com mulheres mais velhas, né? Olha, eu não sei que eu invento, né? Depois eu fico brava. Isso deve trazer elas para a sociabilização de novo, né? A gente está falando de mulheres e a gente começou até comentando aqui que teve uma pesquisa do IBGE que saiu recentemente, saiu semana passada, semana passada, retrasada, agora não lembro, que somos maioria, já sabíamos, Santos, a cidade mais populosa de mulheres, e aí a gente começa a ver esses dados mais profundamente. A grande discrepância está nas pessoas da chamada terceira idade, que eu não gosto muito dessa palavra. Eu acho que a gente é jovem, a gente é velho, acho que não tem. Velho, tudo bem. Não é pejorativo a gente envelhecer, né? Então, que a maior parte das mulheres tiveram mais qualidade de vida, se cuidaram mais e ficaram viúvas. Então, tipo, são 1.500 homens em faixa etárias acima dos 65 anos para 4.000 mulheres. Eu não sabia dessa faixa aí. Então, deve ser um momento de metanoia difícil mesmo, de você voltar para a vida, sociabilizar, de repente ajudando o próximo, conhecendo outras mulheres. Exatamente. Né? Você sabe que antigamente tinha um mote horroroso, que era assim, que toda mulher merecia alguns anos de viuvez, porque o casamento tinha um modelo que, de certa maneira, vitimizava, violentava a mulher nas suas ansiedades, nos seus anseios, nos seus sonhos, nas suas limitações. E o que você está dizendo é que hoje, então, a morte mais prematura de homens ainda é fato, por várias outras circunstâncias, mas as mulheres estão sabendo se reinventar, sim. Reinventar é uma palavra que eu gosto muito, sabe? Porque você descobre dentro de você sonhos que você não valorizava. E, de repente, eu posso ser isso. Eu posso ser cantora, eu posso ser atriz, sei lá, eu posso dançar, eu posso pintar, principalmente dessas coisas ditas não necessárias, que são os prazeres. Porque eu te entendo, porque eu acho que tem uma armadilha para todos, né? Mas acho que principalmente para nós mulheres, que a gente é muito cobrada esteticamente, né? De ser jovem, ser magra, ser bonitas. Então a gente vai sendo colocada numa prateleira mesmo, né? Quanto mais jovem, mais magra, mais branca, mais bela, mais isso, dentro de padrões. E conforme a gente vai caindo em algum desses conceitos, a gente vai descendo, de repente, nesse conceito de ser escolhida, de ser desejada. E de ser desejada porque a gente está sempre buscando a escolha do outro, o desejo do outro, exatamente, nessas questões, né? E quando a gente chega na metanoia, eu acho que é um processo exatamente de um resumo de tudo que você falou, assim, de a gente se alegrar da vida e das possibilidades dela. Exatamente. Mas existe um contrário nisso, que muita gente às vezes se afunda nesse momento, que é de se comparar com o passado. Né? Talvez seja até um processo da crise para depois você melhorar, porque é muito fácil a gente cair na armadilha de se comparar. Mas existem ganhos. Eu vim aqui no carro para cá, comentei com a minha amiga que veio comigo. Eu tenho 7 netos e tenho 3 meninas. E elas se vestem, roupa justa, decotada, e eu brinco com elas assim, a vovó não tem inveja, porque a vovó já usou isso. Então, assim, entender que aquilo está dentro de mim, eu já vivi aquilo, e resgatar o prazer que eu sempre tive de viver aquilo. Aquela coisa do corpo bonito, a roupa justa, biquíni, e eu brinco falando isso para elas, é uma frase minha, a vovó não tem inveja porque eu já vivi isso. Colocado, é bem o da Marguerite e o Senar. A Márcia jovem está aqui. Está aqui, um pouco mais de ruga, é inerente, não tem como. Mas eu vivi isso. Eu tive as alegrias, tive as perdas, elas são minhas. Então, na hora que você se apodera da sua própria história, você não tem falta. E entende que a vida é o que é. Aquilo passou. O que eu posso fazer
agora. Que prazer vou ter neste momento? Porque aquele prazer eu tive, tá aqui. E será que se realmente eu tivesse aquele prazer de novo, ele me satisfaria para quem eu sou hoje? Também é uma questão, Não, né? então, com Porque às vezes a certeza. gente fica preso em felicidades que a gente já viveu e que não fazem mais parte de quem a gente é. Nenhuma, é verdade. É muito engraçado a isso, vida porque é é uma muito- armadilha que as pessoas... Tem gente que fica preso no que viveu. Principalmente porque se teve muitas perdas. Ah, eu era mais... tinha mais dinheiro, ou era mais bonito, ou era mais assim, ou era mais... E só vive aquilo, só lembra do que foi, né? Não sabe mais o que é. não sabe quem é exatamente quem sou eu. Quem sou eu hoje? O que está dentro de mim? O que eu posso ampliar? O que eu posso distribuir? Essa é a Márcia de hoje. Teve uma que tinha um corpinho, que tinha outros sonhos, outras realizações, que hoje não fazem mais sentido. Você já até falou isso num certo momento aí. E a mudança é essa. A mudança é necessária. Acolher a mudança é estar plena continuamente. Senão, fica lá no passado. Você perde o presente e o futuro. Olha que dor. Não existe coisa pior do que perder o presente e o futuro. É ficar presa no passado. E é muito comum. É muito comum em todos os sentidos. Mas é a fonte de grandes dores e grandes doenças, problemas emocionais. É uma fonte mesmo de dores e problemas emocionais a gente ficar... Que é o que desbanca lá nos consultórios de psicologia. É você ter uma visão idealizada da vida e de você mesma. Só a madraça da Branca de Neve que olhou no espelho e queria ser mais bonita do que a enteada. Olha o fim da história, como é que foi. Quem achou o príncipe é enteado. O príncipe é da jovem. Da maturidade é inteligência. Não é inteligência, falei bobagem. Sabedoria. Sabe? E a sabedoria da mulher, ela é muito... ela está aqui. É assim, é saber pôr o sal, a medida do sal, a medida da pimenta na sua vida. E eu vou falar uma coisa, aliás. Deus me livre de ser uma jovem que quer um príncipe de novo. Exatamente. Porque eu não sei o que eu faria com ele, numa pessoa que não é real, que não vai me fazer feliz. Isso são realmente romantizações culturais, sociais que estão muito vivas ainda. Estão, né? Estão, infelizmente. Infelizmente. E assim, essa transição que a gente está falando, né? Às vezes acontece dessa maneira consciente por conta de uma crise, de uma dor, de um momento. Mas tem coisas que mudam naturalmente, eu acho, com a experiência, né? Se você se permite. Eu vejo assim, por exemplo... Dar valor para a experiência. Coisas que eu não tinha... Eu sou uma pessoa impaciente. É uma outra característica de defeito meu que eu vou aprendendo a trabalhar com a vida, né? Mas coisas que eu não tinha a mínima paciência, hoje não me dizem nada. E outras que eu tolerei, em relacionamentos amorosos, por exemplo, que é muito comum, quantas coisas as mulheres toleram que hoje eu falo assim, jamais. E outras coisas que me irritavam profundamente, hoje em dia eu falo... Bobagem, passa. Que bobagem. Passa, né? Isso é pra amor, isso é pra amizade, isso é pra família, de tipo... Eu contei uma história outro dia engraçada de um parente meu que me ligou. Eu já tinha tomado umas... E tinha acontecido ele tinha tido uma boa notícia de uma outra pessoa da minha família, que eu sabia também, e ficou super feliz, e que legal, que aconteceu isso na sua vida e tal, e beleza. E aí me ligou, mas ele já tinha bebido, tava super emocionado. E aí chorou, você soube o que aconteceu, que coisa legal, que coisa bonita, tal, não sei o que. Eu falei que soube, conversei com ele. Passou. É uma piada, mas é bem um exemplo disso, né? E aí no dia seguinte, eu tava trabalhando e ele me ligou. Falei, oi, fulano, tudo bem? Tô ocupada, me liga daqui a pouco, então quando tu puder. Eu falei, tá bom, saí do trabalho, liguei pra ele, tudo bem? Ele esqueceu que ele falou comigo, bêbado, e me ligou sóbrio, com a mesma conversa. Você soube o que aconteceu? O pessoal me ligou, contou essa notícia, que legal, né? E aí, em outros momentos, uma coisa boba, tá claro que isso acontece. Em outros momentos, eu falar assim, você me ligou ontem? Já me falou isso, estava bêbado, não sei o quê. Aí, o que eu fiz? Partilhou da alegria dele. Repeti a mesma conversa, a mesma história. A gente parece que viveu um déjà vu conversando a mesma coisa.
Eu falo, como é uma coisa boba que eu tô contando aqui, Mas mas você é partilhou da alegria dele daquele Eu falei, momento. pra que eu vou falar pra ele que a gente já conversou sobre isso? Tanta Deixa eu coisa, repetir. é tanta coisa É desnecessária tanta coisa que a gente desnecessária. põe na mala, sabe? Vai abrindo, vai deixando pelo caminho, para a viagem ficar leve. É. Sem bagagem, com pouca bagagem. Mas isso vai acontecendo, sabe? Se você olhar a vida com sabedoria, entender o sentido da metanoia e começar, porque eu acho que você vai trazer uma novidade, sabe, Aceitar Carol? o novo, né? Para as pessoas pensarem. Muito legal você trazer uma palavra pouquíssimo usada, para as pessoas entenderem e colocarem, né? Daqui a pouco já vai ter seu fã-clube aí, e entenderem e enxergarem as possibilidades de mudança. Porque a gente fala em mudança, mas você te convir que é uma palavra banal. Agora, quando você explica o que é metanoia, a pessoa vai entender e vai em busca de. Porque também nada cai do céu, tá? Não. Tem que estar em busca. Ah, na minha vida não acontece nada. Eu escuto muito também assim, eu ando na rua, depois que eu envelheci, ninguém olha para mim. Mas você olha para os outros? Começa a olhar para os outros, você vê como vão olhar para você. A vida é uma avenida de mão dupla. A mudança não é assim. Mas na hora que você provoca, com esse podcast, videocast, né? Acho que eu falei certo, né? Falou. É videocast, mas é podcast também. Quem quiser pode ouvir só pelo áudio também. Você vai acordar muita gente, Carol. Eu vou ficar feliz, porque eu acho que a ideia é eu despertar também e fazer essa troca. Porque a gente, às vezes, quando se ouve, quando a gente se escuta e quando, às vezes, troca com o outro e faz essa escuta também, que é tão difícil a gente conseguir escutar. Eu tenho muita dificuldade, é um processo para mim. Aprender a ouvir o outro também. A gente cresce tanto junto, Exatamente. né? A gente entende que, eu não tô sozinha, eu não tô sozinho. Isso faz parte do processo. Eu sou facilitadora de justiça restaurativa. E lá no curso, na época, tem um conceito tão simples, mas tão legal, que traduz tão bem. Nós precisamos trocar as lentes. Trocando a lente, tudo vai ficando diferente, sabe? Tudo vai ficando diferente. É trocar a lente. E eu acho que assim, eu tô num momento que depois pode mudar e virar outro, mas muito num processo profissional e mais individual. E eu tava falando na terapia outro dia, né, que tive relacionamentos longos, fiquei muito sem sociabilização com outros meios. Eu falei, tô precisando disso, eu tô precisando sociabilizar, conhecer gente, tô muito aberta pro novo. Mas isso tá acontecendo devagar. E eu falei, mas também não tô preocupada. Porque eu acho que é uma segurança que eu consegui até o momento. Pela experiência de olhar pra vida. A vida acontece. Com certeza. Se você mergulha, corre atrás, você afugenta ou então põe tanta coisa dentro de você que você não vai saber filtrar aquilo que vai te trazer. Deixa a vida acontecer, né? E acontece. A vida acontece. A gente querendo que ela aconteça, e se a gente quiser você ficar se sem abrir se para mexer, ela vai acontecer e vai ser mais dolorida. Se você se abrir, ela vai acontecer também. Você não pode ter o movimento de abraçar, mas tem que ter o olhar. E isso é uma característica bem feminina, sabe? Aquele olhar de panorâmico. E identificar. A gente consegue, meninas. Só começar a trabalhar isso. Eu acho que a gente já está mais pro final, né, Cauê? Estamos já chegando no final, né? Então, assim, queria te agradecer muito, muito, muito. Que conversa gostosa. Eu nem olhei muito pro roteiro. Eu falei pra ti, eu fiz um roteiro aqui, mas é só pra gente ter uma base. Desculpa, porque a conversa sou mestra Era isso que eu queria. Eu gosto desse bate-papo mesmo. E, para finalizar, eu queria uma dica sua. Eu vou dar uma dica minha aqui, que a gente está no mês da consciência negra, né? A gente vai falar sobre o assunto ainda em próximos episódios. E aí eu queria indicar o livro, tá até meio sujinho, tá, gente? Porque foi lido, foi emprestado, que é o livro do Zeca Camargo sobre a Elza Soares. Essa é a minha dica cultural para vocês. Que eu acho que ninguém representa uma mulher negra do que a história dessa mulher. Ela é realmente a mãe. Vou colocar aqui, tá mais fácil? Nessa aqui? Vê se fica melhor para vocês verem. Tá bom? Cauê me ajudando aqui. Ela é realmente
incrível em todos os aspectos. E tá aqui a dica para vocês. É eterna para sempre, uma mulher que enfrentou tudo que ela enfrentou e tinha essa força, essa arte, essa beleza na vida dela. Tá aqui minha dica. Mas você pode indicar, assim, livro, show, um vídeo no YouTube, o que for. Ai, um chá, sabe? Ai, A tem dica tanta é pro coisa, bem-estar. de Tem muita tudo que coisa. você falou. Descobri chá de gengibre, não tem outro na vida agora Ai, para mim. que delícia. Mas ontem eu vejo muito pouco, não é que eu veja pouco, é falta de tempo. Uhum. Televisão aberta. Não dá, durante o dia adoraria. Agora eu passei uma semana no interior, foi uma delícia ver televisão a tarde toda. Mas não dá no dia a dia. Não dá. A gente não consegue mesmo. E ontem, no almoço das mulheres da família, uma prima falou: o programa da Globo do Mion foi maravilhoso. Eu até pensei, meu Deus, programa da tarde, Do não sei o quê. Djavan. Aí à noite chovendo, não tinha o que fazer, pus lá na Globoplay. Gente, eu fiquei assistindo aquele programa maravilhoso e tem a questão da negritude, né, de um homem negro que não trouxe em nenhum momento a negritude como dificuldade. Ele foi atrás do sonho. Foi maravilhoso o programa, tá? Música, Djavan, pus no carro, vim ouvindo até Ele aqui. é incrível. Livro, eu nunca leio um livro. Eu estou lendo, acho que uns 4, porque ficam no quarto, na sala. Mas tem um que eu acho que é de interesse, que tem muito a ver com essa nossa fala, Hábitos Atômicos. Hábitos atômicos. Muito interessante. Olha, eu vou São as procurar. pequenas Gostei do mudanças que a título. gente pode fazer na vida da gente. Fala de mudança, na verdade. Perfeito, então. São as pequenas mudanças de hábitos que Uhum. abrem uma perspectiva de grandes mudanças. Muito interessante, hábitos É. atômicos. A gente vai mudando hábitos e de repente vira uma grande mudança. Exatamente. Perfeito, adorei todas as dicas. Também adoro chá de gengibre. E também descobri há pouco tempo como faz bem. Então, gente, a gente está terminando. Eu espero que vocês tenham gostado. Semana que vem a gente vai falar sobre corpo. Uma entrevista bem legal também, porque eu acho que vocês vão... A mudança também não é só psíquica, né? Então, eu queria agradecer a todos. Espero que tenham gostado. Sigam o canal mais uma vez. Márcia, obrigada. Obrigada pela presença. Foi maravilhoso. E eu queria terminar com uma frase de Jung que eu comecei a pesquisar para essa entrevista e adorei. Eu achei perfeito para a gente terminar. Então, é o seguinte. Precisamente ao meio-dia, o sol começa a declinar. E esse declínio significa uma inversão de todos os valores ideais cultivados durante a manhã. É como se recolhesse dentro de si os próprios raios. Exatamente. É isso. Obrigada, gente. Até o próximo.